Olá, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos começar um assunto novo, um assunto importante, que tem a ver com uma melhor utilização dos recursos do Oracle. E você que é novo no Oracle, ou porventura, se já trabalhou com Oracle, já deve ter ouvido falar em um ambiente multi-tenant ou multilocatário. Bom, então a aula aqui agora a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, vamos conceitualizar o que é um ambiente multi-tenant ou multilocatário, vamos falar sobre CDB e PDBs, o que significa CDB ou Container Database e o que significa PDB ou Pluggable Database dentro de um ambiente do Oracle. Quando você imagina multilocatário, você pensa, por exemplo, num prédio que pode ter vários apartamentos sendo locados. O que é mais fácil de gerenciar? Imagina que você tenha lá uma série de apartamentos, que você é proprietário de uma série de apartamentos e que você quer alocar esses apartamentos, né? Imagina que se você tivesse cada um desses apartamentos em um prédio separado, em um prédio diferente, e você tivesse que gerenciar todos esses apartamentos. Será que seria mais fácil gerenciar esses apartamentos, né, em prédios, em locais diferentes, ou se todos os seus apartamentos estivessem dentro de um mesmo prédio, né? Em termos de você fazer uma melhor gestão dos recursos desses apartamentos. Por exemplo, ir visitar, verificar como é que está a estrutura do prédio, como é que está o condomínio sendo pago, como é que está a conta de água do condomínio, em termos gerais, como é que está a estrutura do prédio. Então, o que você acha que seria mais fácil em termos do administrador desse condomínio ou do administrador desses apartamentos, né? Pela lógica, seria mais fácil administrar um ambiente, né, esses apartamentos, dentro de uma estrutura única, né, dentro de um mesmo edifício, do que se eu tivesse lá centenas de apartamentos separados em vários edifícios. A gente pode fazer uma analogia um pouco em relação a isso, né, se a gente pensar em ambientes de multilocatários ou multitenant. A grosso modo, a gente poderia imaginar que o CDB seria o prédio, tá? E PDB seria cada apartamento. Tá bom? No contexto aqui do Oracle, o CDB é um container database, é um local, né, lógico, tem um contexto lógico, que obviamente fica armazenado dentro de arquivos, né, dentro de um banco de dados, dentro de database files, que fica no disco. E esse ambiente lógico, ele vai ser um local que vai, de certa forma, gerenciar banco de dados que são independentes, assim como são independentes cada apartamento um do outro, cada apartamento tem seus moradores que estão dentro de cada apartamento, né? Esses apartamentos podem estar dentro do mesmo prédio, tá? Mas são independentes um do outro. Pode até existe até um contato entre vizinhos que moram em apartamentos diferentes para trocar informações, mas eles são isolados. Da mesma forma, no contexto de CDB e PDBs do Oracle, cada apartamento, que seria, por exemplo, um PDB, ele vai ter, que também é uma estrutura lógica, né, que está dentro de arquivos físicos no disco, mas são estruturas lógicas que o Oracle reconhece. Quando o Oracle é inicializado, essas estruturas são instanciadas à memória, né? Mas cada um desses PDBs,
eles são isolados um dos outros, eles têm vida própria, logicamente, né? Estão na memória, estão no disco ou estão na memória quando é necessário, quando o Oracle é inicializado, é feito startup, e todos eles estão sob o controle, sob a gestão de um CDB. Então, um CDB, que poderia ser, a grosso modo, fazendo a analogia, um prédio, né, ele faz uma gestão, né, de vários PDBs. De quando a gente instala um Oracle, por padrão já vem um CDB e já vem um PDB instalado. Tá? Inclusive nós vimos o nome desse PDB na última aula. Nós vamos voltar a conversar mais sobre isso. Mas cada um desses PDBs, eles têm uma vida própria. Eles usam os recursos do CDB. E que recursos seriam esses? Por exemplo, memória, que o CDB ele vai gerenciar aspectos relacionados à memória, né, a processos. Então, PDBs, que são banco de dados Oracle, o que a gente chama de pluggable databases, eles vão utilizar recursos que estão sendo gerenciados pelo CDB. Tá certo? Eles podem até, em determinado momento, haver um link entre eles, uma ligação entre eles para buscar alguma informação. Né? Da mesma forma que dentro de apartamentos eu tenho usuários, eu posso ter arquivos ali dentro dos apartamentos, eu posso ter uma série de coisas. Dentro de PDBs, eu tenho usuários, eu tenho dados, eu tenho tabelas, eu tenho uma série de coisas, e pode ocorrer uma necessidade de uma integração de dados que estão dentro de bancos de dados diferentes. Aí, para quem trabalha com SQL Server, por exemplo, é o Linked Server, né? Que a gente pode fazer uma ligação entre bancos de dados que estão em servidores diferentes. Certo? Em PDBs, existem dentro de PDBs usuários, esquemas, tabelas, tá? E pode haver uma necessidade de uma integração, né, de objetos que estão dentro de cada um desses PDBs. Tá? A gente vai conversar mais aqui, pessoal, nisso. Eu preparei aqui um PPT, tem uma documentação aqui, porque, por um lado, esse ambiente, para quem nunca trabalhou com banco de dados algum, pode ser mais fácil de entender do que, inclusive, quem já trabalhou, quem tem experiência em outros bancos de dados, como é o caso do SQL Server, MySQL e o PostgreSQL. Lembre-se que o Oracle é o mais antigo de todos eles. Foi criado lá na década de 70. Tá? Então, algumas estruturas que nós vamos ver ainda, elas são um pouquinho diferentes do que você possa estar já acostumado. Então, até a versão, por exemplo, 12 do Oracle, o Oracle não trabalhava com essa estrutura aqui de multi-tenant. Ou seja, sempre que você precisava criar um banco de dados, você tinha que instalar um banco de dados isolado e ele fazia a gestão de tudo. Você instalava ele no servidor, aquele banco de dados, tá? Geralmente instalava um Oracle Database por cada servidor, e se fosse necessário instalar mais de um Oracle Database no mesmo servidor, você tinha uma disputa muito grande, às vezes incontrolável por recursos de memória, era difícil fazer essa gestão. E existia um desperdício de recursos dentro da máquina. Ainda assim, ou você colocava o Oracle em servidores diferentes. E aí você, por mais que a sua máquina inicial, um servidor fosse grande o suficiente, em alguns momentos você tinha que instalar em outros servidores o Oracle. Né? Depois você apontava as aplicações para cada um desses servidores onde estava o Oracle. Só que aí você gastava muito dinheiro com licença. Então, esse ambiente de multi-tenant, que foi lançado pela Oracle a partir da versão 12 e atual, e a partir da versão 20 é obrigatório, você não tem como fugir de trabalhar com multi-tenant, até porque ele traz muitas vantagens. Então é interessante aqui, logo no começo do curso, a gente começar
a conversar sobre isso. Inclusive, nós vamos ter alguns laboratórios onde você vai ver como é que você usa esse ambiente multitenant. O que você vai ver aqui, conceitualmente, e nos laboratórios, serve tanto para um ambiente DOS, o Windows que nós vamos ver, quanto para o ambiente Linux, que nós ainda vamos ver. Tá? São os mesmos comandos, é a mesma coisa, certo? Então, olha só, eu deixei um texto aqui, que a gente vai conversar sobre algumas dessas questões, e eu preparei aqui um PPT, uma mini apresentação, só de alguma forma tornar mais fácil o entendimento. Tá? Então, essa necessidade de consolidação de banco de dados para economia de recursos, que aí foi o exemplo que eu dei, a analogia que eu fiz em termos de edifício e apartamento, né? A Oracle percebeu como que seria vantajoso ter um ambiente multilocatário, um ambiente que você, de uma forma muito fácil, poderia gerenciar milhares de databases Oracle no mesmo ambiente, no mesmo servidor. Como é que através de uma estrutura de um CDB, né, de um Container Database, como é que através de uma estrutura de um Container Database, a gente poderia facilmente alocar recursos de memória dentro do CDB para cada um dos pluggables databases, para cada um dos ambientes de banco de dados do Oracle. Tá? Ou seja, a gente pode ter um servidor com um CDB e até milhares de PDBs. Por padrão vem um PDB já instalado. Você não tem um dispêndio de licenças, você não tem que pagar mais licenças, se não me falha a memória, até 3 PDBs. Depois de 3 PDBs, se não me falha a memória, você tem que pagar licenças específicas sobre isso. Só que no Oracle Enterprise, você consegue gerenciar milhares de PDBs. Tá? E aí, para quem trabalha com SQL Server, MySQL e PostgreSQL, não pense que PDB é um banco de dados, aquele create database que a gente faz. Tá? É mais do que isso. Porque no Oracle, um PDB pode ter milhares de bancos de dados com essa lógica que a gente conhece do SQL Server. Tá? Que no Oracle é um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar para você. Então, quando a gente fala que um CDB pode ter 1000 PDBs, eu não estou falando dos 1000 PDBs do SQL Server, eu estou falando como se tivesse 1000 instalações do SQL Server no mesmo servidor. Percebe? Como se fosse 1000 instâncias do SQL Server no mesmo servidor. E cada uma dessas instâncias, que seria no SQL Server, né, no caso do Oracle, eu ainda posso criar milhares de bancos de dados dentro de cada um dos PDBs. Tá? Só que no Oracle, banco de dados não se chama banco de dados, se chama esquema, que a gente vai ver ainda mais para frente. Ok? Está um pouco confuso, mas vai melhorar à medida que a gente for conversando mais e eu começar a dar exemplos para você. Então essa necessidade de consolidação, né, de economizar recursos de licença, de facilitar a gestão de vários PDBs, de vários bancos de dados dentro de um local único, ou até em diversos servidores, né, porque eu posso criar um CDB com PDBs até em servidores diferentes. E através de um painel de controle único, eu consigo gerenciar um CDB ou vários CDBs e todos os PDBs, até estando em servidores diferentes. Eu posso, inclusive, desplugar um PDB de um CDB e colocar em outro CDB. Tem uma série de facilidades para se trabalhar nesse mundo que eu vou passar ainda para você. Uma outra questão interessante é que, como eu falei, um CDB, eu posso ter aqui milhares de PDBs. Cada um desses PDBs aqui, ó, é como se fosse uma instância toda de um SQL Server. E aqui dentro eu poderia ter milhares de bancos de dados dentro de cada um desses PDBs aqui, ó. Só que no Oracle
banco de dados, repetindo, a gente chama de esquemas, né? Que você conhece, para quem trabalha com SQL Server, MySQL e PostgreSQL, você conhece como database. Você dá um comando create database, né? Aí você cria um banco, que tem um contexto lógico. Então eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, um ou mais administradores de CDB e eu posso ter um ou mais administradores de PDB, tá certo? Então, quando você instala o Oracle, e a gente lembra que a gente tem aquele usuário por super privilégio que é o CIS, ele é um usuário que tem super privilégios a nível aqui de CDB, de criar outros CDBs, ou até de criar PDBs dentro de um CDB, e de dar privilégios para outros usuários serem administradores de PDBs. E aonde que as aplicações nossas se conectam? Os CRMs da vida, os ERPs da vida, onde que eles se conectam? As aplicações vão se conectar em PDBs. E esses PDBs podem estar todos dentro de um mesmo servidor ou em servidores fisicamente separados, mas todos dentro de um contexto lógico de um CDB, sendo gerenciados por um local único através de CDBs, ou através de um CDB. Tá bom? Então, ó, dentro dessa estrutura aqui, imagina o seguinte, que você aqui embaixo tem um CDB, e aqui ó, eu tenho os pluggables databases, que são os databases que têm um contexto lógico, mas que estão dentro de arquivos físicos no disco. Você lembra que na aula passada eu mostrei um gráfico da arquitetura? Lembra que eu mostrei que tinha uma divisão entre instância e embaixo tinha os database files, né? Instância para o Oracle é tudo que está na memória. São os processos, né, e outros elementos que estão na memória, que foram instanciados. E database files para o Oracle são os arquivos físicos. Então, os PDBs são containers lógicos, são banco de dados, tá? Pluggables database, mas só eles estão em contexto lógico, mas que estão dentro daqueles arquivos físicos. Então, quando o Oracle está desligado e você depois dá um startup, o Oracle lê as estruturas físicas dentro de arquivos que estão no disco, nos database files, e traz para a memória, né? Ele cria uma arquitetura na memória com alguns elementos, processos, tá? Só tentando aqui recapitular, vou tentar buscar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. Pronto. Essa arquitetura aqui é do Oracle, que eu mostrei na aula passada. Deixa eu ver se ele abre aqui. Pronto. Abriu aqui essa estrutura lógica, né? Que a gente falou que a arquitetura do Oracle é dividida em duas partes. A parte que está instanciada na memória, que é essa parte todinha aqui, ó, até aqui. Que aí ele tem algumas divisões, que é o SGA, o PGA. O SGA tem estruturas internas, onde que tem os dados no buffer, né, no cache. Eu tenho processos aqui que são referentes aos usuários. E eu tenho aqui ó, a parte de database files, que é essa parte de baixo aqui, ó, que são arquivos que estão no disco. Então, quando o Oracle está desligado, você não tem nada em memória. A instância saiu da memória, foi desmontada, você deu um shutdown, como nós vimos na aula passada, tá tudo fora da memória. Mas a estrutura física está aqui dentro. Quando você dá um startup, existe um processo que vai ler essa estrutura física e vai instanciar toda essa arquitetura na memória do Oracle. Tá certo? Então, PDBs e CDBs, eles são containers databases.
e pluggable databases. Eles são databases, mas no sentido lógico. Você não vai achar nenhum arquivo no disco com esse nome. Você vai achar arquivos, né, que são referentes até aos PDBs, mas vão estar com outro nome, e só que vão estar dentro, né, de estruturas físicas. Quando você traz isso para a memória, o Oracle ele vai deixar de alguma forma as suas informações, os seus dados que estão nos PDBs, que são estruturas lógicas, aqui, por exemplo, dentro do database cache, né, ou aqui no Redo Log Buffer, que a gente ainda vai estudar sobre isso. Tá? Então vou fechar aqui novamente. Então, essas estruturas aqui, ó, são estruturas lógicas. Então, CDB, que é como se fosse um barramento aqui, ó, é uma estrutura lógica onde que vão sendo criados ou encaixados PDBs. Quando você instala o Oracle, automaticamente é criado o primeiro PDB. Inclusive, você já pode criar usuários ali dentro, pode começar a trabalhar ali dentro, criar tabelas e tudo. Ou você poderia já criar um novo PDB. Tá? Você poderia ter, por exemplo, um PDB para um ambiente de homologação de um projeto. Você poderia ter um outro PDB para um ambiente de homologação ou de desenvolvimento de outros projetos. Todos rodando sobre um CDB. E todo esse CDB aqui, ó, por exemplo, com a versão do Oracle 21C. E aí, automaticamente, todos os seus PDBs estariam também rodando nessa versão do Oracle 21C. Amanhã, você instala o Oracle 23C em outro servidor, ou no mesmo servidor, e aí ele já vem com CDB pronto. E aí está uma vantagem. Você consegue migrar, você consegue desacolopar um PDB que estava rodando, né, acoplado num CDB do Oracle 21, você consegue desacoplar e acoplar esse mesmo PDB com toda essa estrutura. Lembre-se que cada PDB pode ter milhares de bancos de dados aqui dentro. Só que são chamados de esquemas no Oracle. Você consegue desacoplar e acoplar ele em outro CDB do Oracle 23C, sem ter que ter grandes trabalhos, grandes instalações, é algo muito mais simples. Então essa é uma das primeiras vantagens de você trabalhar com multi-tenant, esse ambiente multilocatário. Além disso aqui, como eu falei, apesar de ser independentes um do outro, cada um desses PDBs serem independentes, existe uma forma de você fazer uma ligação entre eles e buscar informações que estão entre eles. Então, olha aqui o exemplo. Eu posso ter um PDB aqui, ó, de CRM, outro PDB de ERP, poderia ter um de base de dados de ambiente de sistema. E ainda existe uma figura chamada Application CDB e Application PDB, que a gente não viu. Vou falar lá para frente sobre isso, onde que eu posso ter metadados das suas aplicações dentro do próprio banco de dados. Então você não precisaria nem ter arquivos fora para fazer suas conexões com os bancos de dados. Tudo estaria dentro do contexto do Oracle. Tá? Mas segura aí que é muita informação por enquanto. Então, por exemplo, aqui é mais ou menos uma arquitetura que a gente tem. Imagina o seguinte, você tem aqui o CDB, eu posso ter aqui vários PDBs, né, conectados aqui no barramento, né, chamado do root do CDB. Eu posso acoplar, eu posso até criar clones, que nós vamos ver como é que a gente faz um clone de um PDB, com todas as estruturas internas já criadas, com tabelas, com os usuários, eu posso clonar ele facilmente para outro PDB. Isso é muito útil para quem trabalha com ambiente de desenvolvimento, que precisa ter uma cópia fiel do ambiente de homologação. Então eu consigo fazer um clone muito rápido de toda a estrutura de PDBs, com todos os seus bancos, usuários, dados, em um novo PDB, totalmente isolado. E eu posso falar que um Database Administrator vai ser o DBA
de um PDB específico, ou de mais de um PDB. E eu posso ter mais de um DBA com poderes de serem administradores de CDB. E fazer a gestão de CDB, de criar novos PDBs, alocar memória para cada um dos PDBs. Eu posso chegar e falar, olha, esse PDB aqui, ó, eu vou dar 10% da memória do servidor. Esse outro PDB não, eu vou dar 50% da memória do servidor. Posso fazer isso tudo em cima do CDB. Tá? Então existe esse contexto do multi-tenant, que é um contexto aqui lógico, e existe o contexto físico, como eu falei. Essa estrutura aqui lógica para entender de forma mais simples como é que funciona esse mundo de CDBs e PDBs. Mas, obviamente, toda essa estrutura aqui, ó, vai estar fisicamente dentro de arquivos. Né? Arquivo de dados, arquivo de controle, arquivo de log, que a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Tá bom? Então aqui, ó, como eu falei, uma das vantagens de você ter um ambiente de PDBs e CDBs, que atualmente no Oracle você não tem mais como fugir disso, e graças a Deus, porque é muito bom, é que você consegue dar prioridades em cima de recursos do servidor para determinados PDBs. Então você pode falar, ó, esse PDB aqui tem baixa prioridade, então eu vou dar pouca memória para ele, vou dar poucos recursos de máquina para esse PDB. Tá? Esse PDB, que é do CRM, ele já é de média prioridade, esse já tem alta prioridade, todos rodando em um servidor ou em servidores diferentes. E eu faço essa gestão através dos CDBs, que a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui algumas coisas que eu já expliquei, tá? Depois, se você quiser, você dá uma passada de olho aí, mas basicamente, o que eu falei, já tinha falado anteriormente, né? Que a partir da versão 12, você já tem essa possibilidade de trabalhar com ambiente multi-tenant. Aí só uma curiosidade, cada CDB tem uma instância e apenas uma instância, certo? Em ambiente multi-tenant, um CDB, tá? Uma instância está relacionada ao CDB, então você consegue fazer toda a gestão da instância do Oracle através do CDB, que é única, é uma relação 1 para 1. Um CDB pode ter milhares de PDBs, e você pode ter um CDB ou vários CDBs também. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais que eu não falei. Não, aqui é tudo que eu já tinha falado anteriormente. Aqui também. Bom, aqui é uma outra vantagem, por exemplo, em relação a backups, você pode ter uma gestão completa de backup, tanto para fazer backups quanto para fazer restauração de backups. Você pode fazer backup de um PDB ou de todos os PDBs que estão rodando dentro de um único CDB. Tá? Então isso facilita o gerenciamento de backups. Ou você pode, se você precisar, fazer um recovery, uma restauração até um certo momento do tempo, apenas de um PDB. Você não precisa voltar todos os PDBs. Eu quero voltar o backup só de um PDB, que também facilita, né, a gestão dentro desse ambiente, certo? Algo também que eu já tinha falado, que é a possibilidade de você desplugar um PDB de um CDB e plugar em outro CDB facilmente, sem precisar reinstalar nada, sem precisar instalar Oracle, sem precisar subir backup, voltar backup, nada. Imagina que um PDB, só aqui sendo chato, mas reforçando, um PDB pode ter
milhares de esquemas. Já aqui já vamos começar a nos acostumar, né? Que eu falo esquema é como se fossem os bancos de dados do SQL Server. Um PDB pode ter milhares de bancos de dados. Você imagina você tá rodando o seu SQL Server 2019, com 1000 databases, e aí chegou o SQL Server 2022, e você quer migrar isso tudo para o SQL 2022. Tá? Dá um trabalhinho, né? Porque os bancos de dados são independentes. Você teria que instalar o SQL 2022. Tem algumas formas, né? Mas talvez a forma mais segura seria restauração, restore, né? Fazer um restore dos backups de cada base de dados. Se tivesse 1000 bases de dados, seriam 1000 restore. Você pode usar outros métodos no SQL Server, pode inclusive voltar backup da própria máquina, mas aí o SQL já seria o mesmo, seria o SQL 2019. Né? Poderia usar o Always On, tem formas de fazer isso, mas todas as formas no SQL Server, ou MySQL, ou PostgreSQL, em contexto de migração de bases de dados em versões diferentes, dá trabalho. Principalmente quando você tem muita base de dados muito grande. No Oracle é mais simples, porque você poderia já ter instalado um outro Oracle com a versão nova em outro servidor, ou até no mesmo servidor, mas preferencialmente nesse caso em outro servidor. E você poderia desplugar os PDBs que estariam em um CDB, por exemplo, do Oracle 21C, e plugar no Oracle 23C. Fazer um unplug e um plug. Mais para frente, quando a gente entrar no módulo Linux, que aí eu já pretendo mostrar na versão 23C, a gente vai fazer isso, é a minha intenção. Aí você despluga um PDB de um Oracle e você pluga o PDB em outro Oracle com uma outra versão, somente via comandos, de uma forma muito mais simples, tá? E muito mais rápida. A atualização de patches, patch de segurança, patch de correções do Oracle, é muito mais simples. Você aplica o patch em nível de CDBs, todos os PDBs já receberiam o mesmo patch, tá? Já seriam atualizados de uma forma muito mais simples, tá certo? Se fosse no SQL Server, se tivesse várias instâncias de SQL Server, né? Lembra-se que aqui a gente pode fazer uma analogia, para quem trabalha com SQL Server, um pluggable database é como se fosse uma instância do SQL Server, cheio de banco de dados. Então, se você tivesse várias instâncias do SQL Server, você teria que aplicar em cada instância o patch de correção, né, que a gente chama lá na Microsoft de CUs. Né? Teria que atualizar para cada SQL Server a CUs, em cada servidor. Aqui não. Aqui no Oracle você iria atualizar, você pode até atualizar em nível de PDB, mas aqui no caso, se você tem um CDB com vários PDBs, você poderia aplicar apenas no CDB a atualização de um patch e todos os PDBs já seriam atualizados, tá bom? Bom, facilidade para copiar, mover PDBs entre CDBs, eu consigo copiar, clonar, desplugar, colocar em outro, é muito simples, tá? E aqui um resumo, não vou explicar, mas só para você entender o tamanho da complexidade da arquitetura do banco de dados Oracle. Um banco de dados da década de 70, que foi evoluindo de lá para cá. Então eu tenho áreas de memória, que é o SGA, que a gente vai trabalhar. Eu tenho uma área aqui chamada PGA. Eu tenho os arquivos. Eu tenho o RMAN, que é a questão de backups, que a gente vai trabalhar. Tem vários processos que a gente vai conversar. Então, eu não vou explicar tudo isso agora, porque não teria sentido. Ainda mais que eu não sei qual é o seu nível. Você pode estar começando no mundo de banco de dados. E nesse sentido, parabéns aí pela coragem, porque você está começando com um banco de dados mais robusto, mas também talvez mais complexo de se entender. Mas é o que traz também a maior possibilidade de crescimento na carreira e de salário.
Então, para quem já passou pelos meus cursos de banco de MySQL e SQL Server, esse é o pulo natural, né? Então, você que já viu outros bancos, talvez você tenha uma maior facilidade. Mas para quem está começando também aqui no mundo de banco de dados, parabéns pela escolha, porque o Oracle é o banco mais robusto, mais usado no mundo, né? E que é o que se paga melhor, tá bom? Bom, então essa é a parte aqui, a grosso modo, que eu queria passar para você em termos de conceito usando um PowerPoint. A gente vai ainda voltar aqui, porque eu quero reforçar esses conceitos usando aqui algum desses textos que eu coloquei, tá? Até para eu verificar se eu não esqueci de algo. Então eu uso esses recursos aqui, que são úteis para mim também, né? E depois a gente vai começar a partir para os laboratórios, porque aí você vai ver que vai ficar mais simples o entendimento quando você começar a realmente botar a mão na massa. Se você tiver dúvidas, volte à aula, tá? E tente rever novamente, tá? A minha intenção não é ser o melhor professor, muito pelo contrário, tá? Eu sou um profissional de banco de dados que tento de alguma forma passar um pouco do que eu sei para você, a um custo aí bastante razoável. Eu sei das dificuldades aí, principalmente para quem é aluno, está estudando. É muito caro, você comprar um curso de Oracle é uma fábula, é um absurdo de caro. Então eu aproveito aqui até para também estudar mais e passar um pouco do que eu sei para você, né? E para queimar etapas do seu crescimento profissional, para você crescer mais rapidamente dentro da sua profissão e aprender coisas novas. Mas assim, eu posso cometer erros, algum conceito que não está legal, não foi bem passado. Procure também outras fontes, vai no YouTube, leia, veja vídeos, tá? Não fique só usando a minha aula como recurso do seu aprendizado, tá? É mais um recurso, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha aqui, porque essa aula está grande, e na próxima aula a gente volta só para reforçar alguns desses conceitos, não esquecendo que esses recursos aqui eu sempre deixo nas aulas também, para você baixar e você refazer seus laboratórios. Aqui eu tenho uma série de laboratórios que a gente vai começar a treinar como é que a gente cria CDB, cria PDB, tá? Então, no próximo aula a gente volta falando sobre isso, tá bom? Então é isso, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.